Vamos contar a história de Ismael, filho de Abraão, que nos dias atuais é considerado os árabes. Eu sou o ancião irmão Isaías, da comunidade cristã no Brasil, e quero contar essas histórias bíblicas para você. Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e fica por dentro de tudo o que acontece no nosso canal. Vamos à história. Ismael, então, filho de Abraão. Abraão era casado com sua meia-irmã por nome de Sara. Ambos eram filhos de Tera. Sara, por sua vez, teve uma serva que o seu nome era Agar, que era egípcia. Sara não conseguia dar à luz a nenhum filho, não era fértil, mas a sua serva era fértil. Então, ela, não esperando a promessa de Deus se cumprir na vida dela e Abraão, então ofereceu sua serva para Abraão coabitar com ela. Já era um costume da época, quando uma senhora tinha uma serva e ela não gerava e a sua serva era fértil, então dava aquela serva para que nascesse um filho, fosse gerado aquele filho e fosse considerado um filho da sua geração. Abraão então tinha 86 anos de idade quando Ismael, filho de Agar, a egípcia, serva de Sara, nasceu. Abraão então pegou um grande amor por seu filho, e os árabes contam que este sim é o herdeiro de Deus para com Abraão. Mas no cristianismo não é bem assim. O herdeiro no cristianismo é Isaac, e no islamismo, ou para os árabes muçulmanos, o herdeiro é Ismael. Ismael, um moço que agora já tinha 13 anos de idade, Deus então aparece novamente a Abraão, renovando a sua promessa a ele, dizendo que daria-se um filho com Sara. Quando Deus falou com Abraão sobre esse novo pacto, que disse a ele que daria um filho agora da própria mulher Sara, qual estava prometido antes, e Sara não teve paciência para esperar, mandou então que ele circuncidasse todos que fossem homens ou macho da sua casa. Então ele circuncidou todos os servos que eram homem, todos os animais macho, e circuncidou o menino por 13 anos de idade por nome de Ismael. Por isso que algumas tribos árabes circuncidam seus filhos com 13 anos de idade. Não todos, mas algumas. Quando Ismael tinha 14 anos de idade, então Isaque nasceu. Isaque é filho de Abraão com Sara. Voltando um pouco atrás na história, quando Agar estava grávida, a Bíblia nos conta em Gênesis que Agar desprezou sua ama, que era Sara. Pois agora que Sara tem um filho por nome de Isaque, já não precisa mais daquela serva, pois já os seus relacionamentos já não estavam muito adequados. Sabendo que de uma vez ela já tinha ido embora pelos caminhos, mas Deus ordenou que ela voltasse. Voltando, então, fazendo o seu papel de serva, futuramente um novo desentendimento. E esse desentendimento foi para valer, que Sara pediu que Abraão então despedisse tanto o menino Ismael como a escrava, a serva egípcia Agar. Quando nós olhamos esse texto bíblico, achamos que quando Agar
junto a Ismael, vai para o deserto, ele é simplesmente um menino bem pequeno, mas na verdade não é isso. Ele aproximadamente já era um menino de 16 anos, um rapazinho, e assim Abraão deu pão e água para eles ir embora. Ao meio do caminho acaba-se o pão e acaba-se a água. Agar então põe o menino debaixo de umas árvores e vai indo embora, triste pelo caminho, por saber que o teu filho agora vai morrer no deserto. No cabo, a distância de uma flecha, diz a palavra, um anjo aparece e fala com a escrava, serva Agar, dizendo: Agar, não temas, pois o teu filho não vai morrer, mas vai ser chefe de um grande estado e vai ser chefe de uma grande nação. Naquele momento apareceu água, eles beberam e foram para o deserto de Berseba e para a região de Parã. Mais à frente, a história de Abraão com Sara vai continuar contando que Sara então morre e depois Abraão casa com Quetura. Nasce mais 6 filhos, juntamente a Isaque, filho de Sara, e a Ismael, filho de Agar. Então Abraão tem ao todo 8 filhos e ele reparte as suas heranças e herdades, abençoando os teus 8 filhos. Na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 25, volta novamente a falar de Ismael e Isaque. Depois de muito tempo, eles já são homens formados e daqui um pouco se unem para sepultar seu pai Abraão. Aí não mostra nenhum desentendimento entre eles, já homens formados. Agar então buscou uma esposa para seu filho Ismael, uma mulher egípcia, e lá ele constituiu uma família. Teve 12 filhos homens e uma filha mulher. Na própria Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 28, ao 35, conta então que Esaú, filho de Isaque, o irmão de Jacó, acaba casando com a filha de Ismael e a família volta a ser unida novamente. Como Jacó teve 12 filhos e viraram a 12 tribos de Israel, também Ismael teve 12 filhos que também se tornaram 12 tribos. E esses eram então considerados os ismaelitas. E os filhos de Isaque se tornariam então os israelitas. Os israelitas, filhos de Abraão, Isaque e Jacó, seriam nos dias atuais os judeus. Os ismaelitas, que é filho de Abraão e Ismael, que são os ismaelitas, que são os árabes nos dias atuais. Ismael então chega ao fim da sua vida com 137 anos. Na nossa Bíblia cristã não fala onde ele foi sepultado, mas os muçulmanos, com o seu Alcorão, diz que ele foi sepultado em Meca. Finalizando nossos estudos sobre Ismael. Ismael, além de ser jogado pelo deserto, Deus, por intermédio de um anjo, falou com ele e disse que ele seria uma grande nação. E hoje vemos os árabes em 22 Etiópias. E hoje uma das maiores religiões é a religião Islã, que tem Ismael como uma grande peça fundamental. Os muçulmanos têm Ismael como uma grande peça no seu livro, como nós cristãos temos Isaque. Isaque então é o filho da promessa.
A nossa Bíblia também revela que Isaque foi para ser imolado, que Deus pediu Isaque a Abraão. Os árabes muçulmanos já diz que foi Ismael que foi pedido por Deus para ser o holocausto. Os judeus da crença do judaísmo também descende de Isaque e diz que foi Isaque o filho prometido para o holocausto. Falamos de 3 religiões e uma linda história. Os árabes, que se tornam muçulmanos e islamismo, os judeus, que descendem de Isaque, que se torna o judaísmo, e os cristãos, que também crê na história de Isaque como filho prometido de Deus.